Olá, pessoal. Cumprindo nosso horário, vamos dar início oficialmente à primeira palestra, que é para falar um pouquinho sobre a tecnologia aplicada ao direito. Hoje a gente vai contar com a ilustre presença do professor Eduardo Tomás Servicios, que é doutor em Direito Civil, mestre em História Social pela USP e livre docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito de São Paulo, a USP. Ele é professor associado do Departamento de Direito Civil da USP e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas Campos Sales. Ele é advogado e consultor jurídico em São Paulo. O professor Eduardo, eu gostaria de passar a palavra para ele, né, para ele fazer um pouquinho da sua vivência, falar um pouquinho sobre o que ele entende que é a tecnologia aplicada ao direito, o que ele vê isso no dia a dia, o que ele entende como os impactos da tecnologia elas funcionam no nosso dia a dia e no âmbito do direito, que é a conexão que a gente está querendo fazer aqui. Então, professor Eduardo, a palavra é do senhor. Muito bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero registrar, antes de mais nada, o meu agradecimento profundo e sincero de participar desse evento organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu recebi o convite, né, por um ilustre antigo aluno da universidade, que é o professor Thomas Kefas de Souza Dantas, né, de quem eu sou colega de trabalho nas Faculdades Integradas Campos Sales, e também trabalho com ele aqui na Universidade de São Paulo. Ele tem feito uma parceria junto comigo na área de proteção de dados, então também quero aproveitar para agradecer em público pelo convite, né, que foi feito a mim por intermédio dele. E quero também destacar a satisfação que tenho de conversar com as amigas e com os amigos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque eu tenho vários colegas, antigos alunos aí da Federal, né, que também trabalharam comigo em escritório, também na Campos Sales. Então, nós temos um grande intercâmbio, né, de experiências, né, com colegas dessa grande universidade, né, e também eu gosto muito do estado do Rio Grande do Norte, já estive aí não somente a turismo, nessa parte, né, das praias, sempre muito bonitas, mas também eu tive a oportunidade de conhecer o interior do estado, Currais Novos, Acari, então eu tenho muitas boas lembranças de ter estado junto com vocês. Agora estou mais uma vez, ainda que remotamente, e por isso é uma grande satisfação. Eu quero cumprimentar também a iniciativa, né, do grupo, né, de pesquisa que vocês têm desenvolvido um trabalho muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia, né, eu fiquei sabendo há pouco tempo e logo já fiquei muito empolgado, né, com essa possibilidade de termos parcerias, né, de desenvolvermos trabalhos conjuntos. Eu pude visitar o site que vocês têm, os trabalhos que vocês têm feito, né, então eu vi os trabalhos da professora Mariana de Siqueira, aqui da doutora Fabiane, e também de outros colegas que têm brilhantemente feito um trabalho sério de pesquisa. Né, e isso que tem me chamado a atenção, né, porque a gente, quando vê assim, pessoas ou colegas que estão fazendo um trabalho muito sério, né, a gente também fala, puxa vida, né, então vamos nos aproximar, vamos também conhecer o que está sendo feito de bom, né, porque nós vivemos todos em sociedade e a gente sempre aprende um com o outro. E só desse pequeno contexto aqui, de conhecer o grupo de pesquisa que vocês têm, todo esse trabalho, eu já fiquei muito impressionado e já aprendi bastante, e até mesmo para conversar aqui com vocês, ainda que rapidamente, né, respeitando o tempo regulamentar de 20 minutos de exposição, já fui instado a pensar sobre as questões relacionadas à tecnologia e inovação. Eu, antes de fazer direito, eu fiz escola técnica, né, que era uma outra época, né, em que eram cursos em período integral, então eu já desde criança praticamente me interessava por tecnologia e acabei mudando para o direito, enfim, num outro momento, numa outra circunstância, mas ainda assim fui acompanhando as questões.
Então, eu, durante a faculdade, até porque os meus professores aqui na USP eram expoentes, né, na área de direito de autor, propriedade intelectual, eu convivi com eles, tive esse privilégio, né, de aprender com eles em relação à propriedade industrial, ao direito de autor, aos nomes de domínio, quando começaram no começo desse milênio, né? Embora pudéssemos apenas colocar 20 anos, mas vamos colocar um milênio. E agora nós estamos vivendo mais um momento de transformação que eu julgo que é muito importante, que é relacionado à proteção de dados. Não é um assunto novo, sem dúvida, nós já temos preocupações em relação a esse tema há pelo menos 60 anos nos Estados Unidos, há 40 anos na Europa, mas agora, em 2020, esse assunto se tornou, como se dizia, né, a coqueluche, né? Agora todo mundo só fala nisso, só pensa nisso, né? E temos outros aspectos que também são muito importantes, que merecem a nossa consideração quando tratamos dessa interface entre inovação e proteção de dados. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu só colocar aqui, por gentileza. São apenas 4 slides, só para facilitar a exposição, que a gente não perca tanto tempo lendo tantos slides aqui. É uma coisa bem simples que eu preparei, só para facilitar aqui a compreensão. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por gentileza. Aqui na janela do aplicativo. Pronto. Pronto, estou compartilhando. Né? Então, eu escolhi como tema para falar aqui com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Inovação Tecnológica. Né? O que nós temos para discutir, ainda que brevemente, sobre esse assunto? Né? É que já até se virou um lugar comum, né, essa frase, né, que os dados pessoais são o novo petróleo, né, e até fazendo uma homenagem, né, ao grupo, né, que tem pesquisado, assim, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem desenvolvido pesquisas muito interessantes nessa área do direito do petróleo, é um assunto que realmente merece a nossa atenção, né, e agora a gente fica ouvindo para lá e para cá. Então, por que eu coloquei essa frase para que pudesse ilustrar aqui o PowerPoint, né? Porque ontem eu ouvi, semana passada eu ouvi, tem livro que diz isso, etc. Né? Já ficou um assunto batido. Mas por que se coloca como um novo petróleo? Né? É porque, a partir dos dados, nós podemos desenvolver toda uma cadeia produtiva. Né? Ou seja, se nós tivermos uma revolução, uma das fases, uma das etapas da revolução industrial baseada no petróleo, né? Ou seja, quando tivermos esse tipo de combustível fóssil sendo usado, e também os derivados do petróleo, o plástico, né? É uma coisa que também merece a nossa atenção, né? Pelo consumo excessivo desse material na nossa sociedade. Né? E aqui, no caso dos dados pessoais, eles estão juntos, né? Essa questão de dados, né? Estão intimamente relacionadas, essa questão está intimamente relacionada, melhor dizendo, ao desenvolvimento de segmentos inteiros da indústria ou até mesmo uma nova forma de viver em sociedade. Né? E o que isso tem a ver com a questão da inovação? É porque quando nós vamos realizar uma atividade voltada à inovação tecnológica, por exemplo, nós precisamos organizar fatores de produção, nós também necessitamos fazer observações e tomar decisões sobre vou nesse sentido, não vou em sentido oposto, o que eu devo fazer, o que eu devo criar, o que eu devo trazer para o mercado, ou seja, o que se espera em termos de desenvolvimento. Eu faço constantemente esse exercício, eu imagino, por exemplo, daqui a 20 anos, como será que o mundo vai ser? Poderíamos imaginar um mundo igual aos Jetsons, né, que é cheio de discos voadores, rampas, né? De certa forma nós temos aquilo, mas não naquela visão do desenho. Nós temos também a visão do 1984, do Admirável Mundo Novo, ou seja, de certa maneira a vida vai imitando a arte, né? Mas isso quer dizer que pessoas conceberam essas
questões ou imaginar um mundo com essas características, e aí essas ideias são difundidas entre as pessoas, ainda que não leiam os livros, mas ouvem falar, ficam curiosos, começam a inventar enfim, esses produtos, desenvolvendo os serviços, né? Então, no primeiro momento vão sendo tomadas decisões, por exemplo, decisões de investimento, né? Um exemplo disso, né? E quando são tomadas essas decisões, se deseja, por exemplo, entrar no mercado, ampliar o mercado. Então, tem pessoas que já estão no mercado e necessitam ampliar, ou querem ganhar uma posição maior, querem vencer, querem trazer produtos e serviços melhores, né? E com isso, no primeiro momento, vamos ter, então, uma ampliação dos mercados, porque não dá para imaginar, pode acontecer, sem dúvida, né? Mas não é tão frequente assim, de termos ampliações de mercados feitas por vários competidores. Em geral, um primeiro toma a iniciativa e depois os outros vêm a reboque, né? Se começa a imitar, ou os próprios consumidores, que são clientes daquele fornecedor, daquele produtor, começam a reclamar esse tipo de produto, né? E também, em última análise, né, com os dados pessoais, nós vamos querer conhecer os hábitos das pessoas, vamos querer conhecer quais são as suas necessidades, o que elas desejam, tudo com também o intuito de vencer os concorrentes, né? Então, aquele que sabe mais sobre os seus concorrentes, evidentemente, vai conseguir se dar bem, né? Isso também não deixa de ser um novo chavão, mas, de certa forma, nós temos similitudes entre o fenômeno da concorrência no mercado, né, com os resultados do tratamento de dados no mercado. Eu também lecionei por mais de 10 anos economia, então, todo semestre falava dos modelos né, das estruturas de mercado, modelo de concorrência perfeita, concorrência imperfeita, também o monopólio, o oligopólio, e um dos aspectos desse modelo é, sem dúvida, a informação dentro do mercado, se a informação é livre, se existe uma assimetria de informações, se há custos de transação. Aliás, esse é o objeto da minha tese de doutorado, né, em que eu relacionei a boa-fé com a assimetria de informação e os custos de transação, e o tratamento de dados no mercado também tem essa finalidade, porque quando conversamos com os que nós denominamos agentes de tratamento de dados, vamos pensar, por exemplo, nos controladores de dados, que são aquelas pessoas que vão tomar as decisões relacionadas a dados. O que elas querem? Por que elas coletam dados? Justamente, né, vou tomar a liberdade de voltar um slide, elas querem ter mais subsídios para a tomada de decisões, elas querem ampliar a sua participação no mercado e, preferencialmente, vencer os seus concorrentes, né? Então, com isso, né, nós temos essa similitude e a inovação serve para vencer concorrentes e também o tratamento de dados vai dar estímulos ou vai dar subsídios para que se possa realizar a inovação no mercado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, entrou em vigor em 18 de setembro desse ano, após 2 anos, toda aquela confusão que muitos de vocês já sabem, né, porque o mercado pedia prazos, né, no caso, falando de forma jurídica, né, pedia que se estendesse a vacatio legis para que houvesse tempo de adaptação, e no fim foi tudo uma grande perda de tempo, porque passados 2 anos ninguém, ou muito poucos controladores tomaram essas decisões, né, ou de se adequarem à LGPD. Talvez fosse mais prudente já ter entrado em vigor imediatamente, né, contando que haveria esse tempo de adaptação que estamos vendo agora, ou seja, entrou em vigor e está todo mundo aí correndo atrás. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela me chama muito a atenção, porque se destaca, ou se fala muito mais da questão da proteção dos direitos da personalidade, em especial a privacidade, intimidade, imagem, honra. A própria LGPD vai destacar isso, vai trazer também a autodeterminação informacional, e os assuntos, os cursos, as palestras giram quase todas em torno da questão dos direitos da personalidade, mas se esquece, por outro lado, que a Lei Geral de Proteção de Dados não pode ser
um obstáculo à livre iniciativa e à livre concorrência. Tanto que, junto com a proteção desses direitos à personalidade, nós temos esses direitos que estão, ou melhor dizendo, essas liberdades que estão consagradas na Constituição Federal, ali no artigo 170. Né? E por que a LGPD, então, vai se preocupar com a livre iniciativa? Justamente porque, como nós precisamos de inovação no mercado, se houver uma preocupação exclusiva de proteger a pessoa, não há como saber quais são as vontades de quem é consumidor, ou que produtos e quais serviços são desejados, né? E, consequentemente, no exercício da livre iniciativa, você não tem informações para a tomada dessas decisões. Então, para mim, né, eu tenho uma visão crítica da LGPD, não que assim, de não concordar, mas de procurar sopesar. Eu não sou aquele, digamos, um fanático, ou fiz da LGPD um conjunto de postulados. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, ou seja, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Né? Mas, de qualquer forma, né, se houver, como já disse, né, apenas uma preocupação com o lado da pessoa, ela mesma não vai ser atendida. Mas também, por outro lado, existe a situação que quanto mais se quer saber para atendê-la, também mais se violam os seus direitos. Né? Então, o grande desafio, em termos de inovação, é conseguir chegar a esse ponto de equilíbrio. E como coloquei, né, com essa quarta revolução industrial, não dá para pensar em inovação sem tratamento de dados. Enquanto antes você precisava do petróleo, precisava dos computadores, hoje nós precisamos de dados. Tá? E o primeiro aspecto que eu queria destacar é que o tratamento de dados deve ser feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é evidente. Mas de que maneira se deve fazer? O primeiro desses aspectos, e claro, aí como digamos assim, minha área de especialização, que é o princípio da boa-fé, e a LGPD, felizmente, colocou o princípio da boa-fé como grande princípio diretor dessa matéria. Se fala muito em finalidade, adequação e necessidade, é verdade, mas, na minha opinião, são todos desdobramentos do princípio da boa-fé. Né? Então, qual é a finalidade, por exemplo, da coleta de dados? É para conhecer, por exemplo, conhecer melhor os gostos das pessoas no mercado. Né? Qual é a necessidade de se ter tantos dados? Ou seja, para que eu preciso guardar tantos dados? Por que eu preciso fazer tanto tratamento de dados? É necessário ou eu poderia descobrir sem realizar qualquer tratamento? E temos aqui a adequação, ou seja, qual é o propósito? Ou seja, é para promover a inovação, é para ter a garantia também da livre iniciativa. Né? Mas, em última análise, o que vai decidir se está ocorrendo um tratamento de dados de acordo com uma finalidade, com uma adequação e com a necessidade, quem vai decidir isso é o princípio da boa-fé, porque, em última análise, o que se espera de quem está no mercado? Né? Que venha agir corretamente. Aí pode-se pensar, mas isso é uma utopia. Não é verdade. Tanto que, ao longo da história, a boa-fé era o grande princípio retor dos mercados. Houve até por influência da igreja, né, claro, né, houve essa mudança, ou seja, esse afastamento do princípio da boa-fé foi com o século XIX, com o liberalismo, que falou cada um que se defenda por si. Né, e aí nós tivemos as consequências, ou o resultado desse ponto de vista no século XX, em que houve um retorno. E como se retornou? Colocando a boa-fé como um dos grandes princípios do direito privado e hoje de todo o direito, porque a boa-fé deu tão certo no direito privado que ela também é, na minha opinião, um dos grandes princípios do direito público, porque ao longo de 20 anos eu só vi a sua expansão para o direito administrativo, direito processual, também em matéria tributária e assim por diante. Né? E quais são os problemas que ainda nós podemos encontrar ao fazer tratamento de dados? O primeiro são de dados não pessoais, ou seja, dados que são importantes para a inovação, mas que não se referem a uma pessoa. Essa questão é bem tratada pelo professor Manuel Maceno,
né? E eu acho que vale a pena vocês até pensarem nisso, né? Ou seja, devem se proteger esses dados. Outra discussão que é importante é se aplicaria a LGPD para pessoas jurídicas. Na minha opinião, se aplica sim, por causa do artigo 52 do Código Civil, que diz que se estendem às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, né? Então, eu não vejo problema algum nisso, porque o sistema tem uma coerência. Se não existisse o artigo 52, ponto, não tem o que fazer. Mas como nós temos esse artigo 52 do Código Civil, eu acredito que se possa proteger também dados de pessoas jurídicas no Brasil, coisa que em outros países não vai ocorrer, porque não há uma regra similar. E outro problema que eu identifico, né, que corresponde à proteção dos segredos industriais. E aí eu lembro a época que eu estava na escola técnica, né, em que eu era aluno do ensino médio e estudava junto com, aqui em São Paulo, junto com alunos do ensino superior. E estava no bandejão, né, da faculdade, e eu me lembro, né, isso foi em 1995, né, estavam almoçando, eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas, eles já eram adultos, eu era ainda um adolescente, né, e eles comentando sobre a proteção dos segredos industriais. Ah, porque eu vou sair, eu vou levar esses dados para o meu concorrente, aí estava falando dos desenhos, os softwares, etc. Ou seja, não deixa de ser uma espécie de vazamento, não um vazamento no mercado, embora isso possa acontecer, né, porque agora virou moda, lamentavelmente, fazer vazamento de dados. Né, a gente tem que tomar cuidado até para dar aula, né? Por exemplo, ontem eu estava morrendo de medo de que invadissem a minha aula, porque de manhã já tinha invadido a aula do professor Lewandowski, né? Falei, vai que começa a invadir todas da faculdade de Direito. Né? Então, tem essa questão de vazamento, mas aqui seria um vazamento seletivo, ou seja, de vazar para um concorrente, ou a própria pessoa, o funcionário, pode fazer o compartilhamento, claro, um compartilhamento ilícito, né? E aqui temos, então, eu estava lembrando, né, porque quando eu ouvi aquelas pessoas conversarem, eles estavam falando, um deles falou, mas isso não pode, isso é crime, né? E de fato, né, já tinha, eu coloquei aqui a nossa lei atual, né, que é de 96, mas as leis anteriores tratavam da mesma ideia, né, que são que a repressão aos crimes de concorrência desleal. Então, esse artigo 195, inciso 11, trata, né, considera como crime, né, esse vazamento, esse compartilhamento de dados. E, claro, aqui são segredos industriais, que tem tudo a ver com a inovação, mas onde é que eu quero chegar? É que para você fazer inovação, você tem que fazer tratamento de dados, né, e depois esse resultado é vazado. Né? Então, é claro que não é o vazamento do dado da pessoa, né, sem dúvida, né, isso não pode acontecer, ou seja, todo o processo de inovação no mercado vai ter que se preocupar com essas questões, e isso não há qualquer dúvida, né, ou seja, qualquer desenvolvedor de produto, serviço, software, aplicativo, plataforma, etc., vai ter que atender e seguir a LGPD, não só em termos de tratamento, mas também para impedir o vazamento de dados, né, mas também essa questão de dados não pessoais, que foram construídos a partir de tratamento de dados pessoais, também merece a nossa preocupação. Então, eu agradeço essa oportunidade, esse convite de conversar com vocês. Espero não ter avançado muito no tempo, acho que eu consegui falar aqui dentro de 20 minutos, e assim eu interrompo o compartilhamento e devolvo a palavra para a nossa querida Ana Paula. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, professor. Desculpa, Ana Luísa, não Ana Paula. Ana Isso, Luísa. não tem problema não. Eu agradeço muito a disposição do senhor de conceder um pouco do seu precioso tempo, porque a gente sabe que na sociedade atual o tempo é uma raridade. Mas eu queria só contextualizar um pouquinho e fazer uma pergunta para o senhor, o que é que o senhor acha sobre a questão da jurimetria, né? Se o senhor acha que isso tem adesão, se isso está adequado à LGPD ou não, se isso ainda precisa melhorar, as empresas que fornecem esses serviços atualmente, como é que você vê a jurimetria atualmente? Muito obrigado pela pergunta. É um assunto desafiador, importante para nós, porque ajuda a ter uma maior compreensão do ordenamento jurídico e da aplicação do direito na vida das pessoas, dá mais certeza, previsibilidade.
Só que nesse processo de jurimetria, potencializado pela inteligência artificial, né, com o tratamento automatizado de dados, nós temos dados que não são pessoais, né? Então, por exemplo, vamos colocar assim, quanto se produz, ou seja, quanto cada tribunal produz. É algo importante, mas não tem nada a ver com dados de pessoas. É uma construção a partir de estatísticas e assim por diante. Mas, por outro lado, ao fazer uma jurimetria, dependendo do aprofundamento, você pode até mesmo descobrir de forma indireta ou querer, não é querer, mas você acaba excedendo manifestamente, acho que seria um abuso, melhor dizendo, de você conseguir saber dados sobre os operadores do direito, ou seja, com a ideia de jurimetria, ou seja, eu quero apenas conhecer como é o funcionamento daquele tribunal, como a jurisprudência está se caminhando, etc., mas eu consigo conhecer o comportamento psicológico das pessoas. E aí eu destaco, né, que no curso aqui de LGPD que nós estamos dando na Universidade de São Paulo, temos alunos que são magistrados. E existem, por exemplo, não é exatamente o caso, mas existem, por exemplo, anuários da justiça, né, em que diz como é que cada magistrado julga, ou seja, se ele é mão pesada, se ele é mão leve, se não sei o quê. E aí vendo o testemunho dos magistrados falando que eles se sentem, de certa forma, invadidos em sua privacidade, porque uma coisa é ser o órgão do Poder Judiciário passando por um trabalho de jurimetria. Outra é você saber se aquela pessoa é boazinha, se ela é ranzinza, se ela é chata, se ela é legal. E essas informações colocadas ou sendo disponibilizadas, será que podem ser usadas em outros contextos em que a pessoa não está como magistrado, não está funcionando como magistrado? Ou seja, vai fazer um contrato, vai fazer qualquer outro negócio pessoal, e aí você fala, esse aqui ele é bonzinho, então vamos aproveitar. Veja, enquanto não se sabe sobre mim, pode se saber sobre ele por meio da jurimetria. Então, claro, eu sou muito favorável, eu acho fundamental, mas tem que se tomar um pouco de cuidado para não haver excessos, para que os próprios operadores do direito não se sintam intimidados ou tenham a sua privacidade violada. Inclusive, professor, o senhor bem comentou, diante de uma decisão judicial, a gente consegue muitas vezes escolher uma crença religiosa, né, uma determinada postura política, apesar de não ser o foco da decisão, mas juízes são seres humanos, né? Então, acaba que isso termina, de alguma forma, né, principalmente se tratando de um volume massivo de dados, transparecendo naquilo ali, e obviamente que é considerado um dado pessoal sensível, né? Professor, a gente teve uma pergunta aqui, se o senhor pode comentar sobre a atuação das autoridades antitruste em relação às empresas que monopolizam o mercado de dados. Eu agradeço também a pergunta, né? Não sou especialista em direito concorrencial, né? Mas sem dúvida que existe uma relação direta agora entre concorrência e proteção de dados. Tanto que o próprio CAD quis ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele se ofereceu, eu tenho estrutura, eu tenho expertise, eu pensei bem, vocês não querem que eu faça esse papel? Porque, afinal, né, quem tem dados, né, vai conseguir entender melhor o próprio funcionamento do mercado, porque você reduz a simetria de informação. Então, eu vejo que, naturalmente, né, quem tem dados ou quem desenvolve essas atividades, naturalmente já vai ocupar uma posição de destaque dentro do mercado. Tá? O que a autoridade antitruste vai ter que fazer é evitar porque a lei de defesa da concorrência permite o monopólio quando foi adquirido, digamos, pelo esforço. Ou seja, quando a pessoa, o competidor, pelos seus próprios méritos, seguindo todas as regras, ele consegue ser o monopolista, a lei não fala que é errado, porque não é um mal em si, é porque ele venceu, ele ganhou todo mundo. O que não vai poder é, uma vez conseguida essa posição, você usar deste poder para impedir que outros entrem no mercado. E a gente tem visto já essa situação de que, num certo momento, uma plataforma conseguiu quebrar um monopólio, né, e depois já começa a ter outros entrando, e aí são oferecidos outros serviços e assim por diante. Então, eu vejo
assim, a título de resposta, né, que, de um lado, é um processo natural, mas também não pode ter o abuso, né, o abuso do poder econômico. É assim que eu vejo essa questão. É verdade. Muito obrigada, professor. Acredito que a gente finalizou aqui nosso tempo bem certinho, cumprimos muito corretamente o horário. Novamente, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua disponibilidade. Eu espero que o pessoal que está assistindo tenha conseguido colher, apesar do tempo curto, tenha conseguido colher a maior quantidade de informação possível para aproveitar a presença do senhor aqui. Agradeço demais. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, e quem quiser pode me seguir nas redes sociais, que a gente tem o grupo de pesquisa de direito civil na sociedade em rede, né, que a gente tem desenvolvido materiais sobre o assunto, né, fora também os de direito civil que estão aí no meu próprio canal.